Ele não pode fazer nada. Eu estou sozinha ali, entendeu? Isso não é um caso. Mas tem vários casos. A gente poderia fazer um livro. Desde que eu me efetivei no Estado, foi em 2006, as angústias das situações que eu vivia dentro de sala de aula, eu chegava em casa e eu relatava, né? Eu escrevia esse desabafo. E aí eu transformei isso em contos. O ano passado eu tive a oportunidade de organizar em um livro e eu publiquei. E aí com esse diretor, eu fui conversar com ele e falei, eu gostaria de fazer um lançamento e tal. E aí eu fiquei surpreso, porque ele, Rodrigo, eu gostaria de conversar com você sobre isso, inclusive. Eu falei, tudo bem, pode falar, Ney. É que seu livro foi encaminhado para o departamento jurídico e eles estão fazendo uma análise e você talvez possa sofrer um processo administrativo. Ele inclusive falou assim, né, você leu o estatuto, você sabe que não pode, tem alguma coisa que você não pode publicar foto, não pode escrever, não pode conversar. Então eles estão analisando para ver se isso vai ser encaminhado para um processo administrativo ou não. Alunos choram, se revoltam e protestam contra um crime. Não aprenderam a ler e escrever na escola. O protesto aconteceu na Zona Leste, na 5ª série, durante a prova de História. Alguns alunos circularam pela sala, amassaram, entregaram e pediram de volta suas provas. Duras provas. O professor tentou incentivá-los, valorizando-os como sujeitos em processo de formação e desenvolvimento. Conversou, sentou ao lado, tentou ajudá-los. Foi xingado, ofendido, descobriu que falar de autoestima serve para quem a tem. Nestes meninos, quase mais não existia. Palavras vazias. Pelo menos 6 alunos e o professor saíram gravemente feridos. O caso foi lavrado e registrado nos autos de seus corações. E neste poema, ninguém será punido. O meu livro, apesar de ser ficcional, ele é muito forte assim, na questão de... Ele, por exemplo, pega muito na oralidade, né, de como os alunos falam, de uma situação bem concreta. Então, acho que eles entenderam isso como uma situação específica, talvez, que eu tenha vivido. Aquilo, fecharam, bom, o conto é exatamente como ele viveu. E aí então ele não pode falar abertamente sobre isso. Ele não tem esse direito de falar sobre isso. Aí eles foram associar, se eu cito o nome da escola. Aí, eu não sei, na verdade essa foi a desculpa que eles me deram para não me processar, né? Que o meu único respaldo foi que eu não citei o nome da Escola Estadual Jornalista Francisco Mesquita, como eu estou citando agora. Eu não sei necessariamente se eles queriam mesmo concluir esse processo administrativo ou só queriam aumentar esse mito do terror de que o professor tem que ficar quieto, porque senão ele pode ser processado, pode ser exonerado, ficar sem o seu cargo, o seu emprego e todas essas coisas. Bom, primeiro, a gente identificou isso mesmo, que onde pega é para a educação, mas não para a educação como um todo, para a educação básica. Você não consegue imaginar que a Marilena Chauí, por exemplo, vai ter sua liberdade de expressão cerceada, ou qualquer professor da Universidade de São Paulo, né? Eles dão entrevistas e eles também são funcionários públicos. Então, tem uma questão aí que é com a escola pública. Eu mesmo, professor da Universidade de São Paulo, servidor estadual, muitas vezes tenho feito críticas a decisões da administração, seja ela estadual ou, às vezes, da própria universidade. Mas tudo depende dos termos da crítica. Os professores da Unicamp, da USP, da Unesp se manifestam não na condição de servidor. Eles se manifestam na condição de intelectuais que estão em oposição a determinadas medidas. Os professores de universidade, eles falam se eles acham que eles têm algo a dizer sobre o tema. Se eles não têm, eles não falam e indicam outra pessoa, mas receio de falar e sofrer punição, nunca. É porque eu acho que nós somos menos professores que eles, né, de repente, né? Eu acho que é isso. Eu acho que nós estamos a um nível muito abaixo do patamar de um professor universitário. Você pode perceber que quando o governo do estado implementou aquele decreto que procurava tirar a autonomia das universidades, o rebuliço que deu, né? Discute aqui que não tem autonomia nas escolas, porque não tem. Quase que não tem importância essa discussão.
realmente é um artigo que limita completamente aquilo que o funcionário público pode dizer, e isso é problemático. E sim, ele vem contrariar o artigo 5º da Constituição e alguns tratados internacionais que há muitos anos defendem e garantem a liberdade de expressão. Como, na verdade, é uma lei que não se explicita, né, porque são leis inconstitucionais, a gente não sabe quais são os mecanismos utilizados para amedrontar as direções de escola. E porque, em alguns casos, as pessoas aceitam falar, mesmo alguns diretores de escola aceitam falar e dizem, não, eu vou assumir o risco, e outros não. Eu falar foi uma necessidade de eu me manter vivo. Se eu não falasse, eu teria já abandonado a escola, né? O próprio livro ele surgiu porque eu saía da escola indignado com as coisas que aconteciam, seja de eu ter uma situação de um aluno que está na 8ª série e não saber ler, e eu não saber o que fazer com esse camarada, e eu não saber para onde correr. Para onde eu corria era para o meu computador quando eu chegava em casa. Existe até a doença que a Organização Mundial da Saúde reconhece, que é a síndrome de burnout, né? Mal traduzindo, seria algo parecido com apagando fogo, fogo baixo, né? Que tem a ver um pouco com esse quadro emocional, depressivo, que está muito forte nos educadores, nos assistentes sociais, nos profissionais de saúde. Agora, se tem esse quadro, me parece que ele é agravado, sim, com a impossibilidade de se manifestar verbalmente. E aí o que acontece, isso influencia totalmente na aula dele, porque ele vai desanimando, ele vai ficando doente, né? A gente vê aí casos de professor com problemas de depressão, de síndrome do pânico e tantas outras coisas. Esse povo está doente porque está sufocado. 26 anos, 10 meses e 29 dias. É a idade que eu tinha quando peguei o 22, que era do meu pai, trancado na gaveta do criado mudo, fui até o banheiro, sentei sobre o vaso, enfiei o cano dentro da minha boca e segurei com as 2 mãos com o dedo polegar sobre o gatilho e puxei. Já procurei tratamento, já fui na igreja, psicólogo particular. Já fui até no 5º andar do servidor. O psiquiatra lá, com uma cara de bunda, fingindo que tá me escutando. Depois passa uma bosta de uma receita qualquer, me dá uns dias de licença e próximo. Tô fora, meu irmão. Se me chapar de remédio à sanidade, eu quero é ficar louco. E limpo. Você acha que não pensei nos meus alunos? Lógico que eu pensei.